Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho, mestra Ana Silvia Paula conosco. Mestra Ana Silvia tem vasta experiência em psicoterapia clínica corporal. Ela é psicóloga haitiana e local trainer em análise bioenergética. Ela é senior trainer em biossíntese. Ela é professora e supervisora do IABSP e dos Ligares Americana e Presidente Prudente. E de outros institutos do Brasil também que ensinam psicoterapia corporal. Atualmente ela é coordenadora do GT, do Grupo de Trabalho de Psicologia Corporal na América Latina, pela ULAPSE, a União Latino-Americana de Entidades de Psicologia. Assim que ela entrar, eu envio o convite e a gente começa essa segunda parte da live sobre amor e sexualidade. É interessante talvez lembrar que essa é a segunda parte de uma live. No meu perfil, no meu IGTV, vocês encontram a primeira parte. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Mestra Liane presente, bem-vinda. Mestra Marli, pessoal. Deixa eu ver se a mestra Ana Silvia já entrou, ainda não. Estamos aguardando a mestra ali, Ana Silvia. Vou te enviar o convite, Ana. Te enviado. Oi, Jéssica. Oi, pessoal. Olha, Digizigoto. Zilioto, não sabia. Legal, Digiane. Esqueci o teu nome, mas eu gosto de ti. Fizemos centro haitiano. Tu aceitou o convite, Ana? Aqui diz Waiting for Ana Silvia Paula. Tá sem som? Tá sem som só para a mestra Liane Zink ou para todo mundo, pessoal? Alguém me diz, por favor, se está me ouvindo ou não. Vocês estão ouvindo o som ou não? Alguém me responde, por favor. Tá ouvindo? Ah, a Bia está ouvindo. Acho que é só para ti, mestra Liane Zink. Ah, obrigado, Liane. Obrigado, que bom. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Mestra Ana Silvia não... Ana, vou mandar de novo o convite, ó. Mandei de novo o convite. Waiting for Ana Silvia Paula. Oi, Mila. Oi, pessoal. Ali. Agora sim. Oi, Dante, boa noite. Boa noite, já tudo bom? Vi que você já falou de um monte de gente aí legal que está assistindo. Estava te ouvindo. Legal, as mestras estão aí, já li teu currículo também. E já legal. Falei que essa é a segunda parte da live. E que existe uma primeira parte, e caso as pessoas queiram ter acesso, tem no IGTV, eu vou deixar o link na descrição. Beleza. Agradeço a tua presença, a tua disponibilidade. Fico feliz que tu vai compartilhar os teus conhecimentos. E eu que agradeço aí, Dante, pela confiança. Legal. Confiança está no corpo, né? Fui e sou teu cliente há quanto tempo, né? Sei lá quanto tempo eu fiz terapia contigo. Muito tempo, né? Como que tu quer começar? Tu vai fazer um resuminho? Então, eu pensei em fazer um resuminho, que talvez tenham pessoas que não participaram da primeira, né? Então, eu pensei em fazer um resuminho básico, assim, só para... Acho que está dando um reflexo aí, né? Só para... Ainda está dando. Para as pessoas se atualizarem, né? Assim, para entender mais ou menos qual que é o lugar que nós estamos, né? E aí, a partir daí, a gente segue. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem, muito bom. Tá bom. Bom, na primeira live, né, que quando a gente pensou em falar sobre sexualidade e amor, né, amor e sexualidade, eu comecei falando de amor, né, e que quando falamos em amor, a primeira coisa que a gente se conecta, né, é com o coração. Quando eu penso em amor, eu já penso no coração, né? E esse localizador do nosso corpo, né, ele é muito importante porque tem o objetivo de trazer para a gente, né, para trazer para o nosso corpo o bem-estar
e deixar a gente um pouco mais vitalizado, com um pouco mais de energia, né? Então, quando a gente pensa em amor, se a gente tiver algum lugar da dor ou algum lugar de medo, por exemplo, de amar, a gente vai produzir uma contração corporal e aí isso diminui muito o fluxo sanguíneo. A partir do momento que você diminui o fluxo sanguíneo no seu corpo, né, além do fluxo sanguíneo, outros fluxos também, né, você, de alguma forma, diminui a sua vitalidade, né? Então, se eu bloqueio o meu amor, né, eu estou, de alguma forma, contraindo, né, os músculos do coração e isso faz com que eu diminua a minha vitalidade, né? Então, eu também falei sobre a sexualidade, né, e como ela tem uma força poderosa na nossa existência, que a atividade sexual ela tem um efeito poderoso sobre o coração também, né, e que a ligação entre a sexualidade, o amor e o sexo, né, deveria acontecer naturalmente com as pessoas, né? Mas isso não acontece nas relações afetivas, né? Elas ficam aprisionadas por conta das suas histórias, por conta de várias questões que aparecem ao longo da vida, e aí essa ligação coração e sexualidade acaba sendo bloqueada e não é permitida essa fluidez que nos leva, né, à vitalidade também, né? Uma das coisas que nos leva à vitalidade, né? Então, isso sempre vai acontecer, né, por vários... esse bloqueio vai acontecer por vários entraves na nossa vida, né? E por conta da família, por conta da religião, por conta das instituições onde a gente vai participando ao longo da vida, né? E aí isso vai trazendo uma dificuldade na questão de amar, né? Onde poderia ser o paraíso, né? Amar poderia ser o paraíso, mas muitas vezes o amor, quando ele não é correspondido, ele se torna um inferno. Isso foi algo que eu falei também, né? Quando a gente se vê num lugar rejeitado ou com uma dificuldade, onde eu amo e o outro não me ama, e eu me sinto rejeitado, isso pode ser um inferno na minha vida, né? Sim. E aí eu falei também sobre o músculo do diafragma, que para a análise bioenergética, para o pensamento loiniano, né, da análise bioenergética, é um músculo muito importante que facilita a ligação ou a separação entre os órgãos coração e genitais, né? Então o músculo, falei bastante sobre o músculo do diafragma, então quem quiser, né, pode assistir lá na primeira live, que é muito importante para fazer essa pulsação voltar a acontecer, né, essa flexibilização do músculo do diafragma, ele com essa possibilidade de pulsar, né, fazer a flexibilização dele, aí esse encontro pode acontecer com mais facilidade, né, o encontro do amor com os genitais, ou o amor e a sexualidade, ou o coração e os genitais, né? Então, foi basicamente isso que eu falei. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Dante, mas a ideia foi mais ou menos essa, né? Eu trouxe o amor, eu trouxe várias coisas a respeito também de alguns conceitos do Freud, do Reich, do Lowen, né? Do Freud, do Reich, do Lowen, né? E aí eu fui falando um pouco sobre o amor, sobre a sexualidade e aonde esse encontro, né? Onde há a possibilidade do encontro, que é o músculo do diafragma, que a gente usa bastante para o desbloqueio desse canal. E falei também bastante, não tanto, mas falei sim, sobre os chakras, né? Que eu trouxe essa informação lá da biossíntese. Mas isso tudo está lá na live, na primeira live, então eu acho que eu não vou ficar repetindo. E a ideia era a gente retomar essa live por conta das perguntas que ficaram para trás, né? Por conta das coisas que foram ficando para trás. Pode falar. Falando em perguntas, Ana, eu acho que tu relembrou legal a essência da primeira live, mas a mestra Eliane faz uma pergunta, né? Precisa do encontro?
Então, eu acho que nas perguntas que eu vou responder hoje, né, eu vou trazendo isso, né, que não necessariamente a gente precisa desse encontro, né? Eu acho que esse encontro, quando a gente pensa no Reich, né, e ele fala do caráter genital, que é o caráter tudo de bom, né, um caráter que faz teoricamente, né, na teoria faz esse encontro, né, realmente a gente pensa que sim, mas se a gente for ver, né, no nosso dia a dia, na maneira que as pessoas estão se colocando hoje, na forma com que as pessoas estão se relacionando hoje em dia, não necessariamente esse encontro precisa acontecer. Mas eu acho que eu vou, ao longo da live de hoje, eu vou trazendo mais essas informações aí que a Liane está trazendo. Legal, Liane, obrigada. Eu achei muito legal a pergunta do Circoterapia. Olha que legal. O amor platônico pode gerar bloqueios no diafragma também? Né? A pessoa não vive, né? Mas na cabeça dela ela vive, e se mentalmente ela pode gerar bloqueio, né? O amor platônico, ele já é um amor que traz muitos bloqueios, né? Ele fica muito fixado, né? Uma pessoa que vai ficar muito fixada num único objeto, né? Então ele tá fixado num único objeto, e isso gera vários, né, bloqueios, não só no diafragma, ele vai gerar vários bloqueios na pessoa, né? Aquela pessoa que às vezes ela traz uma obsessividade, né? Traz um lugar obsessivo, e isso faz com que ela diminua várias outras áreas da vida dela, né? Onde ela não vai conseguir se relacionar em várias áreas da vida dela. Então isso sim não gera só um bloqueio no diafragma, como também gera vários bloqueios no corpo e na mente e tudo isso, né? Porque vai entrar num lugar muito mais obsessivo, né? Fiquei pensando aqui, aquela brincadeira, o ovo ou a galinha, que me veio um pensamento de que o amor platônico ele já é fruto de um diafragma bloqueado. Não sei o que tu pensa sobre isso. Eu penso mais em termos de objeto, né? A busca de um objeto único, né? Onde ele não tem escape, né? Ou ele só tem aquele objeto, né? E isso, eu acho que as duas coisas acontecem, sim, podem acontecer ao mesmo tempo, mas a pessoa já tem realmente um mental que já tem alguma dificuldade lá, vamos dizer assim, né? Ela já teve na infância alguma dificuldade, ela já teve isso na adolescência, ela vai para a vida com essa dificuldade, então já tem lá um componente importante, né? Que quando a gente vai olhar para o amor platônico, a gente já vê que tem uma mente bloqueada também, e consequentemente todo o restante do corpo, né? Bom, não sei se a gente pode dizer as duas coisas, eu acho que talvez sim, Dante, não sei bem. A nossa live está bem frequentada aqui, ó. Só tem mestre aqui, ó. Tô até nervoso, ó. Mestra Liane. Nem me fala, que senão eu que vou ficar nervosa. A mestra Liane curtiu a tua fala. Mas aí tem duas perguntas, uma da Maê e uma da Marli. A Maê, ela fala assim, será que o amor platônico não está mais na mente? Sim, está mais na mente. Mas eu concordo, Maê, que o amor platônico está muito na mente, claro, né? Mas eu concordo que a pessoa também tem uma dificuldade corporal, né? Em vários bloqueios. Aí a gente pode pensar nos anéis do Reich, né? E quais os anéis que vão estar bloqueando esse pensamento. Eu concordo com você, Maê, que está bem mais na mente, com certeza. E a mestra Marli pergunta fala sobre a questão da descarga, se o amor platônico tem descarga. Ela fala assim, não tem descarga? Interrogação. Sim, tem uma descarga mental, né? Tem uma descarga mental. E aí, dependendo do grau, né? Acho que dependendo do grau, essa descarga, né? Ela
ele precisa dessa descarga, de alguma forma, mentalmente, né? Então, ele não... Com certeza, eu fiquei pensando agora, eu fiquei lembrando, né, que a gente na adolescência, a gente fica muito apaixonado, né? A gente ama, né? Assim, aquele amor platônico. Na adolescência eu tinha um menino que brincava de jogar bola na rua e eu ficava lá na janela da minha casa, assim, pelas frestinhas das janelas, assistindo ele jogar bola. E eu era apaixonadíssima por ele, mas ele não imaginava, ninguém imaginava, acho que nem para minhas amigas eu não falava. Então, aquele amor platônico que eu ficava imaginando um monte de coisa, né? Fazendo um monte de fantasias, imaginando um monte de coisa. E, na realidade, eu não descarregava. Eu acho que eu não fazia uma descarga disso. Eu só ficava numa descarga mental, né? Que eu sonhava, eu criava fantasias, eu criava histórias com ele. Então, eu fico pensando que essa descarga também é mental, né? Bem mental. Legal, muito bom. Todo mundo acho que teve, né? Esses amores Eu acho platônicos. que sim, viu? Eu acho que sim. Ana, a nossa primeira pergunta aqui para hoje é como você vê a expressão do amor e do prazer sexual nos dias de hoje? Então, eu vejo assim, né? A expressão do amor, ela precisa ser explorada, precisa ser muito explorada, né? Porque as pessoas têm muito medo de amar. Eu acho que até você ia falar alguma coisa sobre isso. Mas eu sinto que as pessoas hoje em dia têm muito medo de amar. Então elas vão buscar prazer em outras áreas da vida delas, né? Buscam na realização na aquisição de bens de consumo. Não que isso tenha alguma coisa errada, né? Mas quando o consumo ele está muito fora do corpo, ele está muito distante do corpo, essa realização, né, através do consumo, através das mídias sociais, ela acaba sendo deslocada também, né, faz um deslocamento desse amor, né, e do prazer para outras áreas da vida dela. E isso vai trazendo, né, algo que você fala, não, tem alguma coisa errada, né? Porque a pessoa, o prazer dela está muito fora, está nas mídias sociais, está nos bens de consumo. Então, isso, né, vai trazendo para ela, a gente vai pensando, né, que está muito fora do amor do corpo, do amor de si mesmo, né, da busca de si mesmo. Então, vai trazendo esse lugar. Né? Então eu vejo que as pessoas hoje elas têm muita dificuldade de fazer contato consigo mesmas, né? Então ela não consegue olhar para ela e perguntar qual é a minha necessidade interna, o que eu preciso, qual é o meu desejo, qual é o desejo que eu tenho, né? Nesse momento da minha vida. Elas vão entrando eu falo que entram num roda-moinho, né? E elas não conseguem mais sair muitas vezes, e aí elas se perdem naquilo e deixam de olhar para si. Então, eu sempre penso que o lugar do silêncio, né? O lugar onde as pessoas podem construir um maior senso de si mesmo, é o lugar que ela pode ter uma possibilidade de um prazer mais definido, né? De um prazer mais de acordo com a possibilidade da vida dela, né? Então, acho que assim, olhar para si, olhar para dentro de si, fazer uma conexão com ela mesma, isso vai trazendo para ela o desejo. Aonde está o desejo? Né? Será que eu estou no desejo? Não que o desejo de ter coisas e consumir coisas não seja importante, mas quando isso é feito de uma forma muito exagerada, tem alguma coisa errada aí, a pessoa está desviando de algum lugar, né? Então eu penso um pouco por aí, né? Legal, que o amor legal. E o prazer estão desviados para as mídias sociais, para performance, para outros lugares, né? E uma coisa assim importante, né, é que quando a pessoa, acho que uma coisa que a gente pensa dentro da análise bioenergética, né, o diafragma
quando ele está mais flexível, a pessoa começa a estar mais centrada nela mesma e ela pode ter uma maior vitalidade e com isso ela pode ter mais poder sobre o amor, né? Um poder sobre o amor que ela quiser, onde ela for buscar, enfim. E eu penso sempre no amor de si mesmo, né? A busca de si mesmo é uma coisa muito importante. Legal. Eu peço desculpas para o pessoal, eu vi que vieram algumas perguntas, mas eu vou me focar um pouquinho no script que eu fiz com a Ana, até para não quebrar, né, na linha de pensamento da Ana. Depois você vai anotando as que são importantes, que você vê que são legais, a gente retoma se precisar. Tá, eu achei que todas são muito legais, mas a gente vai acabar perdendo, né, a linha de raciocínio, tudo bem? A mestra Odila enviou uma pergunta, a Odila pergunta assim, alguns casais ficam sem tesão, se separam e depois de um tempo, ocasionalmente têm relação sexual. Pode comentar, por favor? Então, eu acho que sim, isso acontece muito, é verdade, né? O que eu vejo na clínica é que a rotina da casa, do casal, ela vai com o tempo retirando o tesão das pessoas, né? Ela vai diminuindo o tesão. E aí, às vezes, também por conta de outras coisas, né? Por exemplo, menopausa, um índice altíssimo de mulheres se separam, de casais se separam na fase da menopausa, né? Porque as mulheres acabam perdendo tesão mesmo nessa fase, é uma fase bastante complicada e a separação acaba acontecendo mesmo, os homens vão procurar outras mulheres, enfim. Mas, enfim, esse não é o ponto, né? O que acontece, o que eu encontro na clínica, né, o que eu vejo na clínica, é que quando as pessoas voltam, né, a se relacionar, ou pelo menos com encontros casuais, parece que elas veem aquela relação como se fossem amantes, né? Então, o amante ou amante é aquela pessoa que, puxa vida, eu só vou ver de vez em quando, eu não preciso lidar com os problemas, né? Os problemas estão acontecendo lá fora e aqui a gente pode viver uma coisa mais prazerosa, né? Então, às vezes acontece dos casais retomarem, né, o que eu vejo na clínica, porque os problemas ficaram lá fora, os problemas já não estão incomodando mais e a pessoa pode viver alguns encontros casuais como uma relação de amantes, né? Isso pode dar muito prazer. E uma outra coisa que eu também penso é que na possibilidade da perda do objeto, né, o apego, o desejo da posse, também mantém, de alguma forma, as pessoas, elas voltam a se buscar. Então, assim, encontrou um namorado, a mulher encontrou, a pessoa encontrou um namorado, aquilo dá uma coisa, nossa, né, eu preciso pegar de volta, como assim estou perdendo a minha figura de apego, né, estou perdendo o meu objeto, né, então eu vou lá e vou tentar negociar, vou tentar pegar de volta alguma coisa pelo menos, né, então eu vejo isso acontecer, né, em várias situações, né, na minha clínica. E uma outra coisa também que eu acho que acontece é que as pessoas acabam voltando para um lugar conhecido, para um lugar familiar, num lugar que dá alguma segurança, que dá enfim, alguma segurança, né? Eu já conheço, já sei como não preciso fazer não preciso inventar muito, então eu volto lá para um lugar conhecido, de alguma maneira também isso pode acontecer, né? É isso que eu penso, espero que eu tenha respondido a pergunta da Odila. Legal, tu trouxe da tua experiência clínica, né? Muito legal, da prática, né? É o que eu vejo na prática, de fato. Muito legal. Há quanto tempo tu atende, Ana? Ai, Dante, que pergunta, não sei. Não sabe? Tudo bem, tudo bem. Eu me formei em 84, acho que 84. 84. Foi um ano antes do Tancredo Neves. Nossa, o morrer. Tancredo Neves, coitado. Então, eu me lembro sempre que foi um ano antes. Legal. Em 84. Continuamos com a mestra Odila, tem mais duas perguntas dela. Essa próxima ela fala assim,
Amor e sexo, afinal, um atrapalha o outro? Acho que essa daí junta com a pergunta inicial da Liane, né? Ah, é É, verdade. eu acho que sim e não, tá? Então, algumas pessoas, elas só querem se relacionar com o sexo. E isso até pode trazer algum vínculo, né? Então, elas se relacionam lá com a sexualidade, só querem se relacionar com, com o sexo, e isso pode trazer algum vínculo para a pessoa, né? E a única questão que eu acho que complica um pouco é quando algum dos lados quer o amor. Então, se um lado só quer sexo e o outro lado também só quer sexo, nenhum problema, as pessoas se encontram e pode funcionar super bem, né? Agora, quando um lado quer sexo e o outro lado quer amor, aí isso já dá um grande desequilíbrio, né? Isso já é um grande problema, né? Então, e também eu penso que, por exemplo, só amor, o casal vai virar irmãozinho, sabe? Só amorzinho, aquela falinha, né, 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 né. Aí vai virar um casalzinho assim de irmãos, né? Então, ou infantilizado demais, ou então um casal muito infantilizado, né? E o Lowen, ele coloca, né, que todo ato sexual tem um envolvimento do coração. Lembra? Acho que eu falei isso na primeira live. Todo ato sexual tem um envolvimento do coração, porque, de alguma maneira, o coração está funcionando, né? Está bombeando, tal. Então, fisiologicamente, o coração está envolvido numa relação sexual. Então, eu acho que, assim, de alguma maneira, o sexo e o amor, né, pode atrapalhar um ou outro se um lado quer uma coisa e o outro lado quer outra coisa, né? Isso é muito comum também de acontecer na clínica, né? Eu vejo pessoas também que sofrem, principalmente mulheres, mas com homem também acontece. Sofrem muito, né, por conta ou de casais também homoafetivos, né? Eu vejo isso, um lado só quer sexo e o outro lado não, o outro lado quer uma relação afetiva, quer amor, quer carinho, e aí esse desequilíbrio é que gera uma confusão que fica muito difícil a relação, né? Então acho que isso é bem complicado. Sim, muito legal. Ainda com a mestra Odila aqui polemizando na nossa live, ela fala Ela assim, não está aí, né, hoje, ela só polemizou, mas não veio, né? ela não está aí, ela fala assim, Lowen diz que as mulheres, depois de ganhar estabilidade na relação, perdem o desejo, querem amor sem ou quase sem sexo, e os homens têm acesso ao coração a partir do sexo. Pode comentar, por favor? Então, né, às vezes, né, alguém falou aí, que antes de entrar nisso, né, alguém falou na conversa aqui que às vezes o casal começa a chamar um de pai, o outro de mãe, né? E Mestra isso, Eliane, Eliane, papai, nossa, mamãe, né? nossa, isso é a pior coisa para a Bebê. relação. A pior coisa, meu bebê, ai, minha mamãe, papai, nossa, isso realmente é a pior coisa que pode acontecer dentro de um relacionamento, né? Porque sai completamente do papel da sexualidade, né? Porque um pai e uma mãe não transam, né? Assim, eu não posso transar com a minha mãe e nem meu pai pode transar com a mãe dele, né? Então, isso já virou uma confusão mesmo, e aí saem do papel, e esse papel é muito importante que seja mantido, né? Uma esposa ou o marido ou outras relações, tem que ter um casal onde as pessoas trocam, né, a sexualidade. Enfim, então falando lá do Lowen, né, quando ele fala que as mulheres ganham estabilidade, depois que ganham estabilidade elas perdem o tesão, né, e os homens não perdem nunca o tesão, né, parece, né, não sei bem, né. Então, né, às vezes, né, às vezes a gente tem que fazer algumas atualizações das nossas leituras, principalmente agora, nesse momento, né, que a gente está vivendo tanta questão de gênero e tudo isso, né, como está muito mais aberto, muito mais falado, às vezes a gente tem que fazer algumas revisões
nas nossas leituras, né? Mas isso pode ocorrer sim, né? Porque na nossa cultura, né, sempre cabe às mulheres o lugar da afetividade, do carinho, da intuição. Então, sempre cabe às mulheres esse lugar. Né? Mestra Eliane já está polemizando aqui, ó, chamando o mestre Lowen de machista. Eu não quis falar isso, Liane, né? Porque, né? Não pegar assim meio forte, né? Mas, de fato, tem aí algumas coisas que a gente tem que rever, né? Eu acho que a gente tem que rever. O Paulo Albertini, que vai fazer uma revisão da questão da homossexualidade no Reich, nas 3 bios, e eu acho que essa é uma das comunicações verbais que a gente vai ter nas 3 bios, e que eu acho que é imperdível, porque é essa atualização mesmo que é importante ser feita, né? Mas voltando, né? Então cabe às mulheres esse lugar da intuição, da afetividade e tal. E aí, hoje em dia, eu sinto que é muito difícil, né? Fazer alguma mudança nesse caminho, porque a gente tem que fazer uma mudança geracional até, né? Porque eu sinto que as mulheres, elas buscam hoje em dia muito mais o desejo, o prazer sexual, muito mais mesmo do que há muitos anos atrás, mas mesmo assim essa mudança geracional, né, ela demora para acontecer, né? Ela vai demorar para acontecer, mas eu acredito que as mulheres elas estão muito mais ativas sexualmente, muito mais andando muito mais junto com as mudanças socioeconômicas, né? Eu lembro sempre que com a revolução sexual que aconteceu, né, na década de 60, 70, isso mudou muito o lugar das mulheres, mas eu sinto que ainda é um lugar difícil de ser colocado. Eu vejo, por exemplo, vejo também na minha clínica que algumas mulheres, mesmo casadas, anos casadas, elas não procuram seus maridos, elas acham que os maridos que devem vir procurar. Eu trabalhei mesmo esses dias mesmo, uma pessoa que ela diz, mas eu não posso procurar meu marido, porque se eu for procurá-lo, vai dar a impressão de que ele só está comigo, só está vindo porque eu procurei. Não porque eu tenho um desejo, não porque eu quero também ter o meu prazer, né, assim, e coisas muito antigas mesmo, né, coisas que a gente vê que foi lá de trás, da época da minha mãe, né, e que hoje em dia ainda a gente encontra falas dessa forma, né? Eu não posso procurar, o homem que tem que vir me procurar primeiro. Eu me lembro dos bailes, né? Hoje em dia não tem mais baile, tem baladas, né? Mas na época que eu era jovem, eu ia nos bailes, né? Tinha os bailinhos, né? Então a gente ficava, as mulheres ficavam, né, do lado assim do salão, esperando os homens em tirá-las para dançar. E nunca as mulheres iriam lá tirar os homens para dançar. A gente espera. A mulher que fizesse isso, ela era uma mulher que não era né, não era muito bem vista assim pelas outras mulheres, né? Então, essa imagem assim de que os homens eles têm que vir primeiro, né, buscar as mulheres, ainda existe, muito menos hoje em dia. Mas e aí eu fico pensando, coitado dos homens, eles sofrem, né? Porque poxa vida, eles não sabem nem se eles podem ir, né, buscar as mulheres, eles têm uma dificuldade também que é real, de será que eu vou ser aceito? Né? Será que eu vou lá buscar e vou ser aceito, vou ser rejeitado? Eu vejo que tem uma grande dificuldade também do outro lado, né? Então eu acredito que os homens procuram sim sexo com mais liberdade e procuram, né, ter um bom sexo, mas de fato tem uma dificuldade aí. Fala. Depoimento agora, momento que eu vou abrir aqui o meu coração. E isso também, eu enquanto homem, né? E isso nos homens gera em nós um medo de uma mulher que faz isso. Eu lembro na minha adolescência, uma vez uma menina, eu tinha 12 anos, a gente estava numa festinha e a menina me tirou para dançar. E eu travei assim, falei, nossa, o que aconteceu? Como isso, né? E eu fiquei dançando com ela muito travado, por medo, né? Me lembrei disso, assim, mas desculpa, Sim. continua falando. Não, acho que era isso mesmo, né? Eu acho que
enfim, acho que essa dificuldade, né, dos dois lados, né? Eu acho que o Loen coloca isso, mas a gente tem que fazer as atualizações aí, né? Acho que é isso, basicamente. Muito bom. E agora a última pergunta da Odila, que completa esse ciclo e tem a ver até com o que tu está falando já. Hoje em dia as mulheres estão mais ativas sexualmente. Se tu acha que mudou, que é verdade, o que tu acha disso? Sim, eu acho que sim, eu acho que mudou bastante, né? Eu acho que é isso um pouco que eu falei. Antigamente a gente esperava muito mais os homens virem, né, buscar. Hoje em dia as mulheres se permitem muito mais buscar. Quando eu estou falando homem e mulher, eu estou falando de coisas, parece gênero, né? Então, é homem ou é mulher, tal, mas eu gostaria de até esclarecer aqui na live, quando eu estou falando homem e mulher, eu estou falando de modo geral, né? Que é o que a gente tem de nomenclatura, mas eu estou falando de relações a dois, né? Eu estou falando de relações onde as pessoas se de alguma maneira elas estão se relacionando. Então, tanto faz os casais atuais, né? Quando eu falo disso, eu falo de outros casais também, né? É só por uma questão mesmo de facilidade, assim, né? Então, quando eu falo os homens, né? Quer dizer, as mulheres sempre esperam o príncipe, né? O príncipe vai chegar na carruagem e vai levá-la ao altar, por exemplo, né? Vai levá-la para o lugar né? As mulheres sonham, antigamente, né? Tem todas as histórias infantis que a gente escuta, né? Então vai vir o príncipe cantado buscar a princesa que vai levá-la para o altar, enfim, X, né? E isso, né? É uma coisa muito cultural, né? Muito cultural. Eu vejo mesmo, eu acredito mesmo que as mulheres estão muito diferentes hoje, mas ainda tem muita coisa para ser mudada, né? Muita coisa para ser modificado aí, né? Acho que esse é um dos pensamentos também da análise bioenergética, né? Desbloquear os anéis, né? E principalmente desbloqueando. Eu falo muito do diafragma porque eu acredito que no desbloqueio do diafragma a gente consegue uma pulsação maior, né, e um fluxo maior da busca do desejo, né? Então a pelvis ela vai ficar mais vitalizada, a pelvis como um lugar do prazer, a pelvis como um lugar dessa busca, né, de vitalidade. Então eu penso que realmente a gente tem um lado da bioenergética que é muito importante, mas a gente também tem que fazer as atualizações, né? Muito legal, né? Essa questão da pluralidade, né? De ampliar, né? Muito Sim. legal. Ana, e agora, né? Já pegando um pouquinho da pergunta da mestra Maê lá atrás, conseguindo juntar nessa pergunta aqui. E agora, né, com o vírus letal, né, é possível gozar e ter satisfação com o sexo verbal, com o sexo pela internet, virtual Então, né, com certeza sim, né, segundo o Reich, a curva orgástica acontece, né, então se você tem um orgasmo virtual, né? A curva orgástica de alguma forma vai acontecer, os fluidos fisiológicos também vão ocorrer no corpo, vão acontecer no corpo, né? E todas as liberações energéticas, elas também ocorrem, né? E eu tenho, né, o outro, eu acabo tendo o outro na minha frente como alguém que eu quero, né? Eu vou escolher a pessoa que eu quero. Então, é a pessoa que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu gosto. Então, é muito mais fácil também nesse sentido, porque eu desenho a pessoa e aquela pessoa ela está na minha frente, né? É a pessoa que eu busco, né? Hoje em dia, nessa questão virtual, né, o contato afetivo, a gente sabe, porque a gente está atendendo online, e a gente vê que o contato afetivo acontece, né? Acontece na sessão, acontece de alguma forma com os amigos, quando a gente faz encontros, né, virtuais com os amigos. Então,
de alguma forma, o encontro afetivo acaba acontecendo. E a questão do orgasmo, né, acontece mais ainda porque aí eu vou buscar alguém perfeito, né? Eu nunca vou buscar alguém alguém que, sei lá, que brocha. Não vou buscar alguém que vai brochar. Eu vou buscar alguém que tenha potência, né, que seja legal, que vai me dar um prazer, né? Então, isso, né, de alguma forma, traz, né, todo o processo do reflexo orgástico e tudo isso que acaba acontecendo, sim. Né? Então, eu acredito que sim, não é a mesma coisa do que você ter, lógico, alguém no contato físico, corporal, onde você tem o toque, onde você tem o calor da pessoa, onde você tem a sensação, né, do corporal do outro e da tua, né, pessoa, mas ele acontece. Eu acredito que acontece sim, né? O contato afetivo acontece, a descarga através do gozo também acontece, né? Por exemplo, penso também nos jovens, né, que ficam trancados hoje em dia, né, ficam trancados em casa por conta da pandemia e de alguma forma eles carregam ou através de sites pornográficos e tal, ou às vezes através de jogos, né? Os jovens também estão jogando muito, ficam a madrugada toda jogando, né? Eles se tornam personagens e dependendo do personagem ele tem muito prazer naquele personagem. Então tudo isso, né, vai fazendo com que a pessoa de alguma forma ela tenha algum prazer, ela descarrega, né, de alguma forma. E aí trazendo um pouco do benefício, né, do benefício do prazer, isso pode acontecer. E foi interessante que hoje mesmo eu recebi um vídeo num grupo que eu participo de uma senhorinha que ela fala sobre que ela casou aos 14 anos e ela só foi descobrir o orgasmo dela aos 45. Ela achava, todo mundo falava que gozava junto, e ela contando, eu achei bem interessante e engraçado, que ela gozava junto com o marido, ela achava que ela gozava, terminava, acabou, pronto, né? E aí ela disse que um dia, ouvindo uma música do Roberto Carlos, ela falou o nome, eu não consegui gravar, ouvindo uma música do Roberto Carlos, ela adormeceu e ela acordou gozando. Né? E aí ela foi contar para uma amiga, a amiga dela falou, isso é um orgasmo. Ela falou, nossa, eu nunca tive isso, eu achei o máximo e tal. E ela contando, é muito engraçado no YouTube, sei lá, acho que alguém pode procurar lá que está lá. E acho que assim, antigamente, né, era através de música, através de revistas que as pessoas se relacionavam, né, tinham também o orgasmo, de alguma forma, né? Hoje em dia é o contato virtual. Hoje em dia a gente tem essa facilidade aqui virtual, né? Então, Mas são formas válidas. Eu acho que são formas válidas de ter o prazer. Né? Então o sexo virtual não vai para o inferno haitiano. Atualizando a leitura. Agora atualizando pode. a leitura, tá? O caráter tudo de bom pode fazer sexo virtual. Pode. Né? Atualizando a leitura, pode. Bom. A Liane comentou, eu lembro de uma aula que ela deu que as pessoas estavam preferindo se masturbar do que transar. Por isso que tu falou, né? Sim. Que na masturbação a pessoa fica no ideal. Né? Muito legal. A próxima pergunta é assim. Como você vê a intensidade do desejo, da libido humanos, né? O homem tem mais desejo? A mulher tem mais desejo? É igual? É construído socialmente? É biológico? Como que tu vê, né, essa questão? Bom, a Maia falou que o Reich está se revirando no túmulo. Tadinho. Não, enfim, acho que a gente vai atualizando, né? A gente tem várias coisas aí para atualizar, né? Talvez o Paulo Albertini também vai me massacrar, né? Não sei se ele está aí hoje, mas a última ele estava. Hoje ele me massacraria, eu acho, mas tudo bem. Eu acho que a gente pode pensar um pouco no trabalho que Master Johnson fez, né? Na pesquisa que eles fizeram, que foi muito importante, né? Na década de 60, por aí, né? Onde que eles
foram pesquisar sobre o desejo sexual, né? Se era mais intenso nas mulheres, se era mais intenso nos homens, né? E o que eles foram descobrindo era que, dependendo da estimulação, todos possuíam uma libido, né? Todos tinham a libido. E que o que vai diferenciar é a singularidade de cada pessoa, ou seja, a formação, a base, né? Como foi passado para ela os conceitos da sexualidade. Então, tanto no homem quanto na mulher, existem muitos bloqueios, né? Existem ainda muitos conceitos que a gente traz, né? Lá das nossas histórias, né? E a base familiar, ela é muito importante, né? Ou seja, o meio que a gente vive, o meio social, tudo isso vai contar muito para a singularidade, para aquele lugar onde o que tipo de carga aquela pessoa tem, quanto de carga aquela pessoa tem. Se a gente pensar na nossa caracterologia do Lowen, né, a gente sabe que tem alguns tipos que têm mais carga, outros tipos têm menos carga, né? E a libido também vai estar nesse caminho, né? Quanto de carga cada caráter, né, cada caracterologia aí, trazendo a caracterologia do Lowen, vai estar colocado, né? Então, de alguma forma, eu acho que teve muita contribuição da biologia, e acho que a gente ainda tem muita coisa a ser vista, né? Eu não acompanho tudo, mas eu sei que tem muita coisa ainda para ser estudada dentro da biologia, mas o que eu vejo é que esse lugar do social, ele é muito importante, né? Ele é muito importante na formação, e que também, diante da caracterologia, a gente pode pensar homens e mulheres com mais carga, com menos libido, enfim, tudo isso que... Está me ouvindo, Dante? Deu uma perdidinha, mas deu para pegar, sim, a caracterologia. Porque deu uma mexida aí. Então, o que vai diferenciar é a forma com que a pessoa se construiu no mundo, né? A forma Perfeito. com que ela foi se construindo no mundo. E é isso que vai mudar e vai trazer, né? Eu não acho que homens têm mais libido que mulheres, mulheres têm mais libidos que homens. Eu acho que o que difere é que as mulheres foram criadas socialmente com mais preconceitos, né? Os homens foram criados com mais liberdade. E isso também faz uma diferença que é na questão da sociedade, cultural e tudo isso, né? Sim. Acho que por aí. Se você Perfeito, quiser falar alguma coisa aí em cima disso... Não, eu quero. A gente tem 12 minutos, ainda tem umas perguntas aqui que eu quero, ouvir o que tu tem a dizer. Agora, sem juntar com a pergunta anterior, né, a questão do sexo virtual, tentando focar agora, né, como que tu vê aplicativos de relacionamentos, né, as redes sociais, né, os aplicativos de encontro. Como que tu vê a influência deles na afetividade, na sexualidade, as pessoas se encontrando pelo Tinder, pelo Grindr, sei lá como é que chama. Como é que tu vê isso, né? É só para transar, é possível encontrar alguém por ali? Então, eu na realidade, Dante, eu vejo com bons olhos, sabe? Porque, apesar de saber que é muito difícil encontrar parceiros dentro desses sites de relacionamento, né? Parceiros que se encaixam, né? Porque não é fácil, né, a gente encontrar parceiros que combinam com a gente, né, que conseguem se encaixar com a gente, né. Então, eu costumo falar para minhas clientes que elas entrem nos sites. Primeiro porque é uma grande experiência de você poder dizer não. Esse aqui eu não gostei. Aquele ali, nossa, aquele lá não quero. Aí o cara vem falar com você e fala, não tem nada a ver comigo, eu não vou aceitar. Né? Primeiro que eu acho que é uma grande experiência de você aprender a dizer não. Segundo, que a pessoa tem que levar o site de relacionamento como uma diversão, onde ela vai se distrair, ela vai conversar com as pessoas, ela vai ter contato, ela vai conversar, enfim, de alguma forma ela tem alguém ali para conversar mesmo, para discutir, né?
Agora, se você entrar com o objetivo de casar, de encontrar alguém para casar, aí vai ser só sofrimento, porque aí você vai ter muita decepção, né? Apesar, se você também está procurando algum relacionamento mais duradouro, você tem um pouco mais de dificuldade de encontrar. Apesar de que eu conheço, tive pacientes que se casaram através de pessoas do site de relacionamento, tiveram filhos, que têm uma história e deu super certo. Mas eu acho que as pessoas têm que entrar no site de relacionamento, eu vejo com bons olhos, eu acho que é um grande aprendizado, mas elas também não podem entrar com uma coisa assim, eu vou entrar porque eu vou encontrar o homem da minha vida, vou encontrar meu príncipe encantado, ou a minha mulher, enfim. Não, tem que ser na brincadeira, eu vou brincar, eu vou aprender a dizer não, eu vou lidar com a minha rejeição, quer dizer, as pessoas vão me rejeitar, eu vou ficar muito mal, mas eu vou aprender a lidar com isso, entendeu? Então, acho que apesar de tudo, acho que isso é um grande aprendizado. Eu acho que é legal. Eu indico para minhas clientes. E já usei também. Que legal. Muito bom. Qual a sua a polêmica agora, hein? Qual a sua opinião sobre monogamia, poliamor, relacionamentos abertos, nessa questão coração, sexualidade, né? Tá. Bom, a gente tem que saber, né, que nós estamos do lado ocidental do mundo, né? E do lado ocidental do mundo, nós somos monogâmicos, né? Então, acho que a primeira coisa é pensar isso. Nós somos monogâmicos porque nós, né, estamos no lado ocidental, né? Uma influência cultural, tu diz assim? Uma influência cultural, né? Tá, então, a primeira coisa, acho que a gente tem que lembrar disso, né? E aí eu penso, né, sinceramente, que não é nada fácil ter uma vida monogâmica, realmente não é nada fácil, acho que as pessoas acabam se encontrando, acabam tendo, enfim, olhando para outras pessoas, não é nada fácil ter uma vida monogâmica, né? Apesar de que a família, a religião, as instituições, elas prezam muito, né, a questão da monogamia, né? E eu acho que isso é cultural, né? Agora, tem pessoas que se dão super bem, ficam bem, né? Eu acho que uma grande parte dos divórcios também acontecem por conta de um casal não conseguir ficar nesse lugar monogâmico, né? Então acaba tendo traições, acontecem traições, as pessoas não aceitam, né? Não aceitam mesmo, então se separam por conta disso, né? E acham, enfim, aí entra outras questões emocionais aí que precisam ser vistas também, né? Com relação à questão do poliamor, eu acho assim, olha, eu sou aberta para as pessoas que conseguem se relacionar com várias pessoas, né? Que eu acho que já é um super trabalho você se relacionar com uma pessoa. Aí você se relacionar com 3, 4, 5, 6, eu imagino que deve dar uma dor de cabeça um pouco grande, tá? Porque não é fácil lidar com pessoas, né? Ainda mais com pessoas que têm cada uma o seu desejo, cada uma a sua vontade, cada uma... Então eu penso que o poliamor, para quem consegue lidar com isso, perfeito. Eu acho que as questões, né? A questão maior é a pessoa conseguir sentir prazer naquilo, né? Se ela está bem, se ela está feliz, se ela está se sentindo bem, ok, beleza, né? E aí quando eu penso em relacionamento aberto, eu não conheço nenhuma pessoa que entrou em relacionamento aberto e ficou com esse relacionamento para sempre, tá? Não conheço, né? Porque as pessoas, como elas têm esse lugar mais monogâmicos internamente, elas entram para relacionamentos abertos e depois de um tempo começa a entrar ciúmes, dificuldade de aceitação do outro. Então, aí a pessoa começa a perceber que o outro está ficando felizinho porque está indo encontrar com alguém, eu estou aqui dentro de casa, não encontrei ninguém para eu sair, né? Eu vejo muito isso também na clínica,
que até hoje eu realmente não vi nenhum casal que entrou num relacionamento aberto e permaneceu num relacionamento aberto por muito tempo. É melhor que você não fale que você tem alguém que você vai sair, que você vai encontrar, do que você falar, vamos fazer um relacionamento aberto. Tá? Eu acho que funciona. É horrível falar isso, mas o que eu vejo, né, o que eu vejo na clínica é melhor do que você ter um relacionamento aberto, porque não vai funcionar. Em algum momento não vai dar certo. Né? Momento verdades duras da nossa live. Sei lá. É o que eu vejo de fato. Então, pode ser que alguém entre aí e fala, nossa, eu tenho um relacionamento aberto até hoje, há 30 anos, e está funcionando. Ok, eu vou acreditar, porque se a pessoa me falar, eu vou acreditar mesmo. Mas o que eu vi até hoje não foi isso. Né? Legal. Enfim, Ana, também não tenho tantos anos assim, sou novinha ainda. Tá. A gente tem 4 minutos e 2 perguntas. Só isso? Uau! Tu quer escolher qual das duas responder ou tu quer responder mais rapidamente cada uma delas? Não sei, Dante. Veja aí o que... Eu acho que pode falar a próxima, talvez a gente vai mais rapidinho. Então, tá. Bom, eu vou ler as duas e aí eu acho que dá até para te juntar as duas. Ó. Tá. Uma é, o que você acha, né, da forma como vivemos, construímos a família? E a outra é, e educação sexual, né? Na escola, em casa, o que deve ser ensinado e como? Tá. Esses 2 temas que a gente tem aqui. Então, a gente ainda constrói a família, né, em moldes muito antigos, né? Mas a gente hoje encontra, né, muitas formas diferentes de família, né? Então, por exemplo, a família Kir, né, ou uma família diversa, ela está dentro hoje do sistema, né? E a gente tem que olhar para isso. Então, a gente não pode pensar em um único modelo familiar, né? Um único modelo imposto pela sociedade, imposto pela religião, né? Acho que hoje em dia, imposto até pelo colonialismo, né? Acho que a gente hoje em dia tem que pensar outras formas, né? E está aberto para outras formas de relacionamento dentro de um processo familiar. Né? Eu acho que é muito importante, né, a gente construir famílias onde a gente tem respeito. Né? Eu acho que a palavra respeito é muito importante, porque eu vejo que as pessoas têm ainda muito preconceito com famílias e tal, e aí é muito difícil fazer uma construção nos tempos de hoje. Né? Eu acho que a gente tem que eliminar cada vez mais os preconceitos, ou pelo menos pensar a respeito dos preconceitos. Eu acho que durante ainda muitos anos da nossa vida a gente ainda vai ter que falar sobre isso. Talvez a nossa geração não veja, né? Mas eu acho que criando famílias de forma amorosa e com respeito, a gente chega lá. Né? E com relação à educação sexual, eu acho importante, desde que a gente possa educar os pais para terem filhos e possa educar os educadores para terem filhos. Isso já o Ângelo Gaiaça falava, lá na década de 70, que a gente devia criar escolas para pais poderem ter filhos, criar escolas para educadores terem filhos, né? educar as crianças, né? Porque, de fato, o preconceito é muito alto e eu acho que é uma questão muito importante a gente estar prestando atenção de como que a gente vai criar as nossas famílias, educar os nossos filhos. É uma responsabilidade muito grande nossa. Né? Perfeito. Então, respeito e amor. Eu acho que a gente pode finalizar com isso, com muito respeito e muito amor. A gente constrói um mundo melhor. Eu acho que é esse. Tá? Perfeito. Espero que tenha contribuído. Eu espero que a gente possa estar com a análise bioenergética aí junto, né? Biossíntese, e vamos seguindo em frente. Legal, muito obrigado, Ana. Tá bom? Muito obrigado para todo mundo que participou. Eu também agradeço todo mundo que participou, muito legal, obrigada por tudo. E obrigado pelas perguntas e obrigado por tudo aí. A gente...
E desculpa, pessoal, não poder ler todas as perguntas, né? Não, paciência, né? É isso aí. Muito obrigado, Então, Ana. Contribuiu obrigada muito. obrigadão, Dante, pela confiança de sempre. E vamos junto, tamo junto.